Fala comigo, estudante! Lucas 4 e nós começamos com revisão. Talvez você, mais apressadinho, fez uma leitura rápida, porque nós estamos falando do mesmo episódio da tentação no deserto. Mas um detalhe muito especial é adicionado aqui por Lucas. Nós vemos que Satanás não desistiu. Ele tem 3 investidas, nós temos relato de 3 ataques, mas ele não para por aqui. Eu não sei se você percebeu, mas esse detalhe está no verso 13. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até um outro momento oportuno. E eu queria que você depois conferisse, nós ainda vamos demorar um pouco para chegar lá, mas esses momentos oportunos apareceram. Nós temos um episódio no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 22 e 23, onde Pedro, infelizmente, é influenciado, utilizado como um servo de Satanás, por assim dizer, para atacar Jesus, para tentar ele a fazer algo contrário ao plano de Deus. E também nós temos um episódio em Lucas 22, do verso 3 até o 5, onde Judas, talvez um episódio ainda mais famoso, aparece também como sendo um instrumento nas mãos de Satanás para tentar o nosso Salvador. Mais uma vez, nós recapitulamos aqui a nossa aplicação. Por mais que hoje você tenha vencido algum tipo de ataque, alguma batalha, talvez você teve que entrar no ringue contra Satanás e venceu, não comemore. Aquele que pensa estar em pé, como Paulo diz aos Coríntios, tome cuidado para que você não caia. Todos os dias nós estaremos expostos a ataques, talvez 2, 3, 4 ou mais vezes. É uma batalha contínua que só vai ter um fim quando ele for finalmente e oficialmente derrotado pelo nosso Salvador. Então, não se acomode com os seus triunfos diários, ok? O próximo episódio que Lucas narra, talvez é um dos sermões mais bonitos que Jesus já pregou. Você reparou que ele escolhe o rolo de profecias do profeta Isaías. Ele faz a leitura do que estava escrito naquele rolo e, de uma forma muito especial, ele diz: escutem com atenção. Por mais que eu demorei um pouquinho, vocês me esperaram bastante, mas eu cheguei Brasil. É como se nós tivéssemos aqui mais uma vez as 3 buzinadas que eu utilizei como ilustração para avisar o Arthur que eu cheguei e logo nós iremos começar a nossa caminhada. Jesus acaba de ler o texto e diz: olha, isso que eu acabei de informar para vocês, essa expectativa que vocês tinham em relação a esse Salvador, a esse indivíduo que iria vir para salvar vocês, isso está acontecendo agora. Hoje está se cumprindo. O Salvador de vocês está bem diante dos seus olhos. Um sermão muito especial, onde ele mostra o cumprimento oficial daquela profecia que Isaías tinha feito há talvez pelo menos 700 anos antes de que ele chegasse a esse mundo. Só que o sermão, um dos sermões mais belos que nós temos registrado na Palavra de Deus, apresentado por Jesus, teve uma reação ou um desprezo terrível. Quando as pessoas começaram a fazer contas e pensarem em algumas curiosidades sobre Jesus, elas logo chegaram à conclusão de que ele estava ali com eles. Afinal, ele tinha nascido em Nazaré, as pessoas viram ele crescendo, ele brincando na sua infância, e talvez ele não seria tudo isso, ele não seria esse ser tão especial assim. E nós vemos um ato de desprezo muito grande por parte daquelas pessoas, ao ponto de Jesus chegar a fazer uma declaração muito pesada, de que, no fim das contas, na nossa própria região, ou talvez diante da nossa família, diante dos nossos amigos ou das pessoas que nós conhecemos, nós temos uma dificuldade maior de sermos respeitados. As pessoas talvez
ouvindo alguém de um outro local, de uma outra cidade, falando as mesmas coisas e talvez até com menos convicção, autoridade e precisão que nós falamos, elas dão crédito, elas dão atenção. E eles desprezam Jesus pelo fato dele ser ali da região, dele ser um profeta de Nazaré. E por isso ele diz, eu sei que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E depois ele faz uma grande advertência, dizendo que, no fim das contas, ele não estava assustado e espantado com aquela reação. Aquilo era de se esperar, porque em outros episódios, no passado, o povo dele também rejeitou a Deus em um certo sentido, e outras pessoas de outros povos foram agraciados, visitados e abençoados por Deus. Eu quero, antes do fim, diferentemente do padrão, trazer aqui para nós uma aplicação. Não se decepcione, não desanime quando você tentar talvez falar de Jesus para as pessoas, tentar apresentar a lei de Deus, a opinião da palavra de Deus para as pessoas. Muitas vezes você pode se deparar com a seguinte objeção. Poxa, mas quem é você para vir querer ditar regras para mim? E as pessoas sempre reagem da forma errada, na maioria das vezes, pensando que nós estamos querendo palpitar, mandar na vida delas. E não é esse o objetivo. Muitas vezes nós poderemos ser recebidos com a mesma forma que Jesus foi recebido aqui. Mesmo na intenção de ajudar, nós podemos ser ignorados e desprezados. Então, quando você for falar, quando você for evangelizar alguém, não se frustre. Se eles desprezaram Jesus, imagine nós, que somos apenas criaturas dele, fazemos parte da família sim, mas não temos o mesmo conhecimento, não temos a mesma autoridade que ele tinha. Então, continue falando. Por mais que as pessoas possam, às vezes, dar as costas para você, desprezar você, não deixe que isso te pare. Continue falando, continue proclamando a mensagem do Evangelho, de que Cristo salva pecadores e a palavra de Deus como um todo. Depois dessa aplicação, nós vemos um episódio de replay do endemoniado. Nós já passamos por esse episódio, eu acredito que não é necessário fazermos comentários aqui, assim como um replay do episódio da sogra de Pedro, que é curada e instantaneamente passa a servir, nos dando aqui a bela lição que nós já falamos de prontidão. Depois disso, nós tivemos várias curas acontecendo, que já foram vistas também, e por fim, em último lugar, uma tentativa das pessoas de centralizar e privatizar Jesus na cidade delas, na região delas. Jesus estava doido para ir falar com outras pessoas e elas insistindo para que ele ficasse. E aqui nós aprendemos a lição do alcance do Evangelho. Por mais que talvez você já tenha falado para toda a sua família, mandado um monte de coisa da Bíblia nos grupos de WhatsApp, chamado os seus colegas do trabalho, colega de escola para a igreja, tentado ajudar as pessoas, não se contente com o alcance que você já conseguiu. Utilize suas redes sociais, utilize sua influência, utilize seus contatos para que essa mensagem alcance o maior número de pessoas. Jesus, quando é confrontado por aquelas pessoas, diz assim: eu preciso ir embora. A minha missão é falar ao máximo de pessoas possível. E isso inclui outras várias cidades que eu ainda não visitei. Eu preciso fazer isso. Não me detenho. Deixem que eu cumpra a minha tarefa. Mais uma vez, nós aprendemos com ele esse princípio importante, porque às vezes nós passamos a nos contentar com aquilo que nós já fizemos, com as pessoas que nós já anunciamos, e Jesus nos ensina que não. Nós precisamos, de alguma forma, ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Por mais que, de acordo com a nossa realidade, isso pode ficar um pouco limitado em alguns momentos, de acordo com a sua condição, você vai fazer essa apresentação, você vai expor a mensagem dele ao mundo. Que Deus nos ajude na continuidade desse desafio, já nos aproximando na casa dos 4% de todo o Novo Testamento.